a primeira coisa que você tem que se atentar é que você precisa se tornar um freelancer e um freelancer de alto nível. Crie hábitos dentro do teu estúdio, por exemplo, como ter o seu horário. É, é, Você pode até se vestir bem dentro do seu estúdio, mesmo que você estivesse trabalhando em casa, né? Perde aquele costume de trabalhar com pijama, cara. Aquilo cria... Meu, você vai sentir sono durante o trabalho, tá? Tenha o horário certinho. Então, torne-se um profissional. E você tem que também respeitar o teu estúdio. Tem que pensar que o seu estúdio é a sua empresa. Uma coisa que você tem que ter: soft skills. O que é um soft skills? São habilidades que não se relacionam aos conhecimentos técnicos de uma pessoa. São coisas mais de relacionamento. A primeira coisa, saber ouvir as pessoas. Isso é muito valorizado, tá? Ter facilidade para expressar ideias. Ter uma atitude positiva em relação aos desafios. Não seja aquela pessoa mala, aquela pessoa reclamona, sabe? Aquela pessoa que fica reclamando de tudo. Empatizar com o sentimento dos outros. Se um cliente sabe, por exemplo, que você tem um funcionário e o seu funcionário é maltratado por você, rapaz, você vai perder o cliente. Ter pensamento crítico com foco em buscar soluções. Não fique esperando a solução cair no seu colo. Dê a solução também. E ter inteligência emocional para lidar com as frustrações. Às vezes você se frustra com um trabalho, né? E você sai reclamando por aí. Então, esses são os soft skills mais importantes e você tem que se atentar a isso. Aceite apenas trabalhos que você consegue fazer ou sabe fazer. Não é feio você falar para o cliente: isso eu não sei fazer. É muito mais bonito você falar isso do que você pegar o trabalho, atrasar ou não entregar o trabalho e o cliente acaba se prejudicando com isso. E você acaba se queimando não só com ele, mas com toda a rede global que eu falei para vocês, né? Aquela rede que você constrói com o profissionalismo que você tem. Aceite apenas prazos que você pode cumprir. Não só no exterior, como aqui também no Brasil. Mas lá, eles prezam tanto a entrega, né, no prazo correto, quanto a qualidade do seu trabalho. Se o cliente fala: eu tenho esse prazo, e você pensa: eu não vou conseguir fazer, mas eu vou pegar mesmo assim, e depois eu vejo o que eu faço. Não faz isso, porque se você atrasar, você também se queima. Saber se comportar diante de um cliente e respeitar a sua cultura. Então, gente, quando você pega um cliente internacional, você tem que saber como conversar, como falar com ele, tá? Então, quando você pega um cliente aí, por exemplo, dos Estados Unidos, você vai lá no e-mail e escreve o que vem na tua cabeça, né? Às vezes o cara vai né, dar uma risada, põe lá kkk, mesmo porque nos Estados Unidos, né, se você pôr 3Ks seguidos assim, para eles é ofensivo, né? Então você tem que conhecer certas regras culturais do cliente, tá? Não é só jogar o que você pensa ali, escreve alguma coisa no Google Tradutor e já manda para o cliente, tá? Vê primeiro o que você está falando, pelo amor de Deus. Outra coisa que você precisa também é valorizar o teu trabalho. Isso é importante, né? Você saber cobrar, por exemplo. Saber cobrar é importante pelo fato de que se você cobra muito, você afugenta o cliente. Se você cobra muito pouco, o que ele vai pensar? Vai pensar: esse cara não sabe fazer o trabalho, entendeu? Ou o trabalho vai sair mal feito, por esse preço aí, sabe? Então, você tem que arrumar ali um meio termo, ou cobrar a mais. Cobrar a mais eu acho que é melhor do que cobrar menos, tá? Aqui no Brasil, quanto menos você cobrar, aí o cara te pega, né? Só que acontece o seguinte, né? Você ganha o cliente, mas você perde dinheiro, né? Aí quem tá perdendo é você. Procura tabelas aí, ou procura referências.
sei lá, você pode perguntar para alguém que conheça, né, sobre valores, né? Fica atento à valorização, mas se valoriza, tá, pessoal? Vocês têm que se valorizar, porque você, às vezes, você cobrando mais caro, o cara vai te respeitar mais, tá bom? Conhecer um pouco o mercado de atuação do cliente. Eu fiz um trabalho para uma cervejaria lá da Flórida. Então é importante eu saber como é a região ali, né? Eu sabia que a distribuição ia ser mais ali na região, né? A região mais sul ali dos Estados Unidos. Então eu procurei saber mais ou menos o que o povo ali gostava, né? Eu fui lá no Google Maps e fiquei olhando as casas, né? Quando teve um rótulo que eu tinha que desenhar alguns prédios lá ali de Miami e tal, né? Então eu saí pesquisando, eu fui no Google Maps e fui olhando as casas, qual o estilo de construção das casas para mim fazer o rótulo. Seria legal você conhecer um pouquinho ali para você criar um produto melhor, um produto mais atraente para o povo que está ali. Conheça as formas de pagamento. Para você trabalhar no exterior, claro, como é que você vai receber o dinheiro? Então você tem que conhecer um pouquinho. Então as formas que tem lá são, por exemplo, o envio bancário direto para o banco, né? E para isso você precisa de alguns códigos. Por exemplo, o SwiftBIC, o IBAN, né? Às vezes na Europa, né, eles pedem esse IBAN, que são códigos, tá? Isso você consegue na sua própria agência. Algumas, por exemplo, o SwiftBIC, você consegue na própria internet, você nem precisa entrar em contato com o banco. O SwiftBIC é assim, ele são um conjunto de letras, né? E, por exemplo, cada banco tem o seu. Então, o Itaú tem o seu, o Bradesco tem o seu, né? O Nubank tem o seu. Então, é bom você saber sobre isso. Tem outras formas também, como, por exemplo, sites, né, de pagamento, tipo o PayPal, o Payoneer, né? Fique sempre atento a isso. Alguns cobram uma taxa maior, por exemplo, o PayPal cobra uma taxa que eu acho bem alta, bem salgada. Então, se for para escolher, escolhe o outro que não seja PayPal. Às vezes o cliente quer usar o PayPal, então não tem jeito. Comunicação agora sim. Como né, você se comunicar com o cliente? Você não fala, por exemplo, você não fala inglês. E como que você consegue clientes no exterior? Então eu falo para vocês, você não precisa saber falar inglês, na maioria das vezes. Mas você tem que saber escrever. Tem que saber escrever bem, tá bom? Escrever bem o português que eu tô falando. Eu mesmo, como no começo assim, a minha comunicação com os clientes era bem limitada. Eu criei o hábito de fazer frases curtas e sempre frases que eu conhecia. Por exemplo, você vai mandar um esboço para o cliente. Então você vai escrever ali, anexado a esse e-mail, você vai encontrar o esboço para o projeto tal. Por favor, deixe-me saber o que você acha, tá bom? Então é uma coisa só, assim, padrãozão mesmo. E outra coisa, o cliente, ele sabe que você está em outro país e ele sabe que você não tem a obrigação de falar a língua dele. Não tenha medo disso. Para você, por exemplo, você está com medo e você não fala inglês, chega para o cliente e fala, eu não sei falar inglês, eu não sei falar, mas eu sei escrever e eu entendo muito bem quando você escreve. Escreve desse jeito, tá? E o cliente vai entender. Comigo já aconteceu assim, reuniões remotas. Então tem cliente que quer conversar com você. Mas assim, é raro. Todos esses anos que eu trabalho para o exterior, só 4 vezes eu tive que fazer reunião. E por incrível que pareça, nas 4 reuniões tinha brasileiro lá no outro país. Eu não sei, eu acho que só pode ser sorte, né? E se eles quiserem fazer uma reunião, aí você fala, eu não falo inglês. Pode ser só por e-mail? Porque assim, né, pessoal, o cara, ele te acha, por exemplo, na internet, ele gosta tanto do teu trabalho que ele quer trabalhar com você. Ele quer ter o teu desenho no produto dele. Contratos
Isso vai de cada empresa. Geralmente é o cliente que faz o contrato, redige o contrato. Quase sempre assim, né? Tem aquele contrato que você tem que ceder os direitos de uso de imagem. Né? Esse, claro, a maioria é assim, né? Acontece, por exemplo, de ele pedir com cláusula de não divulgação. Quando você não pode divulgar, não manda imagem para ninguém. Mesmo em grupo fechado, você não sabe se aquela pessoa não vai pegar o teu desenho e falar, o desenho que o fulano fez aqui, né? Abanar lá na rede social. Isso pode acontecer de cair nos olhos do cliente e você perde o trabalho, tá bom? Existem contratos, por exemplo, que é o ilustrador que faz, mas quando é lá fora é raro. E isso aí você acha fácil na internet. Tá? Modelos de contrato. Você, por exemplo, você faz um trabalho para o exterior. Aí as pessoas me perguntam, você precisa da nota fiscal? Não, no exterior não tem nota fiscal. A gente trabalha com equivalente que a gente chama de fatura ou invoice. Então a invoice eu mesmo faço. Posso fazer aqui em PDF. Então tá tudo lá escrito, né? O trabalho, eu ponho a imagem do trabalho, do projeto, aí vai o teu nome, o teu endereço, o nome do cliente, o endereço do cliente. Você põe lá um nome, um número, por exemplo. Pode ser um número fantasia, não precisa seguir uma ordem, que lá é válido do mesmo jeito. Então você manda lá para eles te pagarem, tá? Uma dica, por exemplo, se você quiser trabalhar com o PayPal também gera faturas, tá? Gera invoice.